Cássio Nunes vai ser o presidente do TSE na eleição de 2026. Então há uma grande diferença. Na eleição de 2022 era o Alexandre de Moraes. E ele segurou o touro à unha. Se não fosse um cara como ele, né, o Bolsonaro deitava e rolava ali com as urnas e tal, mas o Alexandre de Moraes segurou. Acontece que em junho de 2026 vai assumir o Nunes Marques. E o histórico do Nunes Marques é sempre, mas quando eu digo sempre, é sempre mesmo. Sempre votar a favor ou do Bolsonaro, ou das bandeiras do Bolsonaro, ou dos aliados do Bolsonaro. Não há outro exemplo na história do STF de um ministro tão alinhado com o seu mentor, com o seu patrão. Quem está sentado ali não é o Nunes Marques, é o Bolsonaro. Para vocês relembrarem o histórico do Nunes Marques no STF, ele, por exemplo, suspendeu a sessão de cassação do deputado Fernando Francischini, aquele que espalhou fake news sobre as urnas eletrônicas. Acabou sendo cassado, mas o Cássio suspendeu a sessão para atrasar. Ele absolveu Daniel Silveira. Ele foi o único dos ministros do Exército que absolveu Daniel Silveira, que incitou o linchamento do Alexandre de Moraes. O Nunes Marques votou pela absolvição do Daniel Silveira. O Nunes Marques barrou a reeleição do Rodrigo Maia, inimigo do Bolsonaro, mas ficou a favor da reeleição de Davi Alcolumbre, próximo de Bolsonaro. Sempre os interesses de Bolsonaro estão em primeiro lugar na cabeça desse ministro. Ele liberou os cultos na pandemia, o que interessava a Bolsonaro. Ele foi o ministro que mais contestou as decisões da CPI da Covid. Ele votou pelo marco temporal, o agrobusiness. Ele foi contra a inelegibilidade do Bolsonaro. Quando este ano ele rebateu um pedido de habeas corpus do Bolsonaro, parecia uma coisa a favor do Bolsonaro, mas não era a favor, porque esse pedido de habeas corpus não veio da defesa do Bolsonaro, veio de um cara qualquer aí que não interessava a Bolsonaro. E o Nunes Marques rejeitou. Portanto, tudo indica que ele é o ministro que mais agradece com a toga. Né? Tem essa máxima entre os ministros, mas ninguém agradece com a toga. Não, ele agradece com a toga o tempo todo. E em 2026, tudo que ele puder fazer a favor do Bolsonaro ou dos aliados do Bolsonaro e contra Lula, que é o principal inimigo do Bolsonaro, ele vai fazer. E o presidente do TSE é muito poderoso. O presidente do TSE é muito poderoso. Isso pode desequilibrar o favoritismo de Lula. É bom lembrar também que o vice do Nunes Marques será o André Mendonça. Então a chapa vai ficar bem completinha ali para amarrar. Se eu não estou enganada, não sei se o Alex tem essa informação, eu tinha visto há algum tempo que seria o André Mendonça. Então é em cima do Trump que o bolsonarismo está se apegando, né? Também. Há uma expectativa de que, por mais que tenha problemas, tudo vai se resolver com o Donald Trump. E a gente conhece como é que os Estados Unidos também atuam em relação a casos como esse, a depender do presidente, da situação configurada ali. A configuração que nós temos hoje, com o Donald Trump, certamente, se interferisse, teria aí aquele aval que os militares tanto desejaram e não tinham, e abrindo espaço e condições para fazer isso. É claro que as condições internas também contam. Não basta só ter as condições políticas externas e esse aval na varinha de condão tudo vai se resolver. Tem condições externas, né? O campo democrático resiste ainda a esse bolsonarismo. Há a tentativa de colocar o mais moderado, né? Supostamente mais moderado, que é o Tarcísio, e a expectativa é que se estimule cada vez mais esse caminho, mas o bolsonarismo não dá sinais de que vai abrir mão desse espaço para os personagens que o mercado ou a direita aí deseja. Então, preocupa, e acho que é mais um motivo para o governo se preocupar não só com a comunicação do ponto de vista da propaganda, mas da comunicação do ponto de vista do que vai estimular as bases. É mais um motivo para os movimentos sociais abarcarem aí uma série de ações, justamente porque pode perder o barco de modo que pode ser fatal para a nação, para a população brasileira e para o Brasil do ponto de vista econômico, né? De que o caminho todo para a Petrobras, por exemplo, a ser privatizada, eles vão querer fazer e se fizer, nosso campo aqui fica muito desguarnecido, né? Entregar as riquezas, as principais riquezas do Brasil na mão desses setores, desses cartéis, é entregar a vida de milhares de pessoas, né? Então, acho que a direita tem sim essa expectativa em relação ao Trump, e ela não é
somente uma sombra, né? A gente sabe como essas forças se organizam e que interesses elas têm em relação ao Brasil. Vai ser muito difícil para o campo progressista, porque em 2022 o Tribunal Superior Eleitoral foi acusado pela direita de proteger, de favorecer a candidatura do presidente Lula. E aí, se em 2026 Nunes Marques atuar pelo favorecimento do bolsonarismo ou da candidatura do Bolsonaro, a direita vai dizer que a gente está usando o mesmo argumento contra eles, que eles utilizaram. Ou seja, então, na eleição passada, quando era contra o Bolsonaro, podia. Agora que ele está agindo, é o mesmo TSE, é a mesma instituição, então agora é golpista. Vai ser um conteúdo muito complicado.